Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Carlos. Então vamos aqui para a nossa primeira aula aqui da nossa disciplina de análise e modelagem de sistemas, tá? Nesse retorno aí das aulas remotas, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre análise de requisitos e casos de uso, tá? Sempre que a gente falar análise de requisitos ali, a gente subentende-se análise de requisito, engenharia de requisitos, elicitação de requisitos, tá? Todos esses termos aí, eles são amplamente utilizados aí para esse tópico da disciplina que a gente vai trabalhar, tá bom? Nós vamos aqui falar análise de requisitos, ok? Certo? Então vamos passar aqui. Então, na aula de hoje, então, a gente vai fazer uma introdução sobre os requisitos, tá? A gente vai falar um pouco dos requisitos, porque eles são importantes, porque eles são tão importantes, né? Na engenharia de software, né, na análise e modelagem de sistemas. A gente vai falar sobre os tipos de requisitos, né? A gente vai ver que não existe só um tipo, então tem vários tipos de requisitos aí, tá? Vamos também falar sobre técnicas de levantamento de requisitos, ou seja, quais formas a gente pode utilizar, quais técnicas, procedimentos aí para a gente poder extrair requisitos, tá? Então existem várias maneiras de a gente chegar nesses requisitos aí que são tão importantes para nós. Eu vou mostrar para vocês também um exemplo de documento de requisitos, né? E aí a gente depois vai falar sobre o que são os casos de uso, tá? Vocês vão ver que geralmente os casos de uso eles são oriundos dessa análise de requisitos que a gente faz, tá? São um produto disso, né? A sequência, né? A continuidade do desenvolvimento do sistema após a análise de requisitos são os casos de uso, né? A gente não vai esgotar esse assunto agora, por exemplo, a gente vai falar sobre casos de uso, que eles são, para que servem, e no segundo semestre a gente vai trabalhar mais com esses casos de uso, né? Fazer principalmente o diagrama numa ferramenta, tá? A gente também vai falar nessa aula sobre a transformação de casos de uso, de requisitos em casos de uso, né? Então, vou colocar um exemplo para vocês de como que a gente consegue converter requisitos em casos de uso. Tá? Então, vamos para a nossa parte 1 aqui da nossa aula, tá? Com certeza essa aula vai ser dividida em 2 ou mais vídeos, tá? Com certeza. É uma aula um pouco extensa, então a gente não vai conseguir provavelmente tudo em um vídeo só, né? Então, o que é um requisito, né, pessoal? Então, um requisito nada mais é do que uma característica do sistema, né? Então, é uma descrição de algo que o sistema tem que fazer, né? Tem que realizar. Então, vamos supor que vocês fizeram uma entrevista com um possível cliente lá, que ele tem interesse que seja desenvolvido um sistema para ele e ele vai falar para você algumas funcionalidades desse sistema, né? Ou seja, o que esse sistema vai fazer. Então, essas funcionalidades do sistema, dá para a gente dizer que são requisitos do sistema, né? Então, vamos supor que ele quer que você implemente um sistema que controle contas a receber, contas a pagar, cadastro de cliente, cadastro de produto, e que, além do cadastro, vocês possam consultar esse produto, excluir o produto, alterar o produto. Então, tudo isso aí são exemplos de requisitos ou funcionalidades do sistema, tá? Então, requisito é o nome que é dado a todo tipo de necessidade que se identifica para que o sistema faça, né? Então, normalmente, esses requisitos, essas funcionalidades, elas são obtidas, né? Esses requisitos são obtidos por meio de entrevistas, né, com o cliente ou com funcionários, né, de uma empresa que conheçam o funcionamento do sistema que se pretende desenvolver ou as necessidades dos usuários, né? Então, por exemplo, você pode marcar uma entrevista numa empresa e você chegar lá e você não fazer essa engenharia de requisitos com o dono da empresa, né? Com o diretor da empresa. Isso acontece de você ter que fazer entrevistas e fazer essa engenharia de requisitos com os funcionários que trabalham diretamente num setor da empresa ou coisa similar. Isso é outra coisa que tem que ficar bem clara para vocês, né? Nem sempre se faz essa engenharia de requisitos com o staff da empresa, né?
Os requisitos eles devem ser claros, bem escritos, não podem ser ambíguos e tem que ser implementáveis, ou seja, tem que dar para fazer, né? Então, essas aí são características importantes de um requisito, né? Então, tem que ficar bem claro o que, que é o requisito, né? Por exemplo, cadastrar produto, cadastrar cliente, excluir cliente, calcular estoque. Então, são exemplos de funcionalidades bem claras, né? Bem objetivas, né? Isso aí é importante que o analista, na hora que está fazendo a licitação de requisitos, que ele procure, quando escrever o requisito, ele leve em conta essas características que eu passei para vocês aí agora. Então, aqui é para exemplificar para vocês como que os requisitos evoluem, né? Então, geralmente, a gente tem aqui a representação, né? O que é necessário fazer. A gente tem uma figura aqui não muito bem definida, né? O que os usuários querem, isso aqui a gente já viu naquela figura na introdutória lá da nossa disciplina, né? Então, geralmente, o usuário ele quer mais do que ele precisa, tá? Então, geralmente, o que os usuários pedem, né? Eles pedem algo fantástico, né? O que os desenvolvedores entendem? Aí o desenvolvedor ele quer minimizar, ele quer mitigar, né? Então, e o que acaba sendo feito, né? Então, para que servem essas ilustrações que eu coloquei para vocês aqui? Que quando essas reuniões forem realizadas com o cliente ou com a pessoa que está solicitando esse software, tem que ser muito bem conversado e muito bem alinhado, né? A gente não pode simplesmente implementar uma funcionalidade de acordo com o que a gente acha que o cliente quer, né? E porque acaba sendo uma falha nossa, né? E também a gente não pode, vamos dizer assim, levar em conta tudo o que o cliente está pedindo, porque às vezes o que ele está solicitando não é compatível ou não é necessário. Então, mas para que isso aconteça, para que tenha um ponto de equilíbrio, é necessário que isso seja dialogado, que seja conversado, que seja, né, acordado entre as partes, né? Que fique muito claro, né, o que realmente o cliente precisa e o que realmente vocês vão fazer para resolver aquele problema do cliente, né? Isso aí é muito importante, essa fase de análise de requisitos, né? Porque imagina se você compreende mal um requisito do sistema que o cliente passou para vocês numa entrevista, e aí vocês fazem a análise do sistema, depois partem para modelagem, e aí depois partem para implementação. Aí daqui a pouco vocês perdem muito tempo fazendo isso e chega lá na ponta, lá no final, e tem isso aqui, né? Aí você vai entregar isso aqui para o cliente vai ficar insatisfeito, ou ele vai dizer, não foi isso que foi conversado, que foi acertado. Então, a parte de requisitos é muito importante para a vida útil do sistema, né? E para o desenvolvedor e para a empresa que está desenvolvendo aquele software, né? Ou aquele programador, né? Tipos de requisitos, então. A gente tem os requisitos funcionais, tá? Que correspondem a tudo aquilo que o sistema deve fazer, tá? Então, a gente chama isso de funcionalidades do sistema. Então, dá para dizer que é o que é obrigatório, né? O sistema tem que fazer o mínimo, ele é obrigado a fazer aquilo ali. Tá? Então, a gente representa esses requisitos funcionais com o RF, tá? Então, sempre que vocês observarem ali, RF são os requisitos funcionais, tá? E eles geralmente são representados por números sequenciais, né? Por exemplo, o primeiro o requisito funcional 001, o segundo 002 e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de requisitos funcionais para vocês, tá? Para ficar um pouco mais claro o que eu estou explicando. Então, o sistema deve listar todos os alunos cadastrados em uma turma. É um requisito funcional. Se vocês desenvolverem um sistema lá para realizar o controle o controle escolar, né? Um sistema que faça isso, ele tem que listar os alunos que estão cadastrados. Então, é um requisito funcional. O sistema tem que ter isso aí.
Um outro exemplo de requisito funcional, o sistema deve calcular a média dos alunos da turma. Então, imagina um sistema imagina um SIGA que você não possa, que ele não faça o cálculo da média dos alunos. Não tem como, né? Então, é um requisito funcional. Mais um requisito funcional, o sistema deve permitir a criação, leitura, exclusão e atualização dos dados. Isso é o CRUD, né? Quem não ouviu ainda vai ouvir isso aí em programação. Então, o sistema ele tem que ter a capacidade de inserir, de visualizar, de excluir, de atualizar os dados. Isso é mínimo, né? Imagina você ter um cadastro de aluno, um cadastro de professor, e aí você tem que ter essas opções, essas operações, né? De inclusão, exclusão, consulta e atualização, tá? No banco de dados. Mais um requisito funcional, o sistema deve gerar relatório com média dos alunos, então geração de relatórios. E o quinto requisito funcional, o sistema deve registrar a chamada diária das aulas. Tá? Tem que ter o diário das aulas lá. Então aqui são só alguns exemplos de requisitos funcionais que eu passei para vocês. Então são requisitos que o sistema deve possuir. Né? Então, essa é a característica principal dos requisitos funcionais. Um outro tipo de requisitos que nós temos são os requisitos de qualidade ou não funcionais, tá? Então, o que são esses requisitos de qualidade ou não funcionais? A gente vai chamar de não funcionais, tá? Então, são restrições que se coloca sobre um sistema para ele realizar os requisitos funcionais. Então, o que são os requisitos não funcionais? São, vamos dizer assim, são restrições que o sistema vai ter que o sistema vai ter para fazer um requisito funcional, tá? Então, onde que mais aparecem os requisitos não funcionais? A gente representa pelo RNF, tá? Então, critérios de usabilidade, desempenho, segurança, restrições de hardware e software. A gente vai ver alguns exemplos nos próximos slides, vai ficar um pouco mais claro isso para vocês. Tá? Questões de padronização e normatização, questões de distribuição e instalação. Então, são requisitos que são critérios para que os requisitos funcionais sejam realizados. Então, aqui vamos para os exemplos que fica um pouquinho mais claro para vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem requisito não funcional, o requisito RNF1, né? Então, o sistema deve emitir o relatório da média dos alunos, tá? Isso é um requisito funcional, a gente já viu. Em no máximo 5 segundos. Então a gente tem aqui um requisito não funcional de tempo, né? Voltando aqui, ó, restrições de tempo, questão de tempo, né? Então aqui a gente tem um exemplo de requisito não funcional. Para funcionar, né? Para que um requisito funcional, que é a emissão de relatório, seja possível, tá? Então, como se fosse uma condição, né? Uma condicionante, né? Uma restrição, né? Então, aqui a gente tem a questão do tempo, né? Do desempenho, né? Sempre que a gente fala em tempo, a gente está falando de desempenho, né? Quanto menos tempo, maior desempenho. Quanto mais tempo, pior o desempenho. Então, aqui a gente tem um critério de desempenho, ou tempo, né? Temporal. Requisito não funcional 2. O sistema deve ser executado no sistema operacional Windows 7 ou superior e no Linux Ubuntu, né? Então, aqui a gente tem uma restrição de software, né? Então, é um requisito não funcional. Tá? É uma restrição de software, ou seja, o sistema que a gente está desenvolvendo ele tem que ser compatível com esses sistemas operacionais que foram listados ali. Mais um requisito não funcional. O produto será desenvolvido para máquinas com pelo menos 1 GB de memória RAM. É uma restrição de hardware, né? Então quer dizer que ele tem que funcionar, o equipamento ele tem que ter no mínimo 1 GB de RAM para o sistema poder funcionar. Então é uma restrição de hardware, né? Isso aqui pode não parecer muito relevante agora, mas quando vocês começarem a desenvolver sistemas, principalmente sistemas para desktop, a restrição de hardware e software, como sistema operacional que foi falado acima, elas são muito importantes, né? Porque você não pode desenvolver um sistema que não seja compatível com os recursos que o equipamento do cliente tem, né? Então,
Daqui a pouco vocês estão desenvolvendo um sistema lá que é desktop, né? Que é cliente-servidor, e a máquina do cliente ele não permite rodar aquele sistema. Então, isso aí por mais que não pareça, são restrições muito importantes, tá? O requisito não funcional 4, a interface do módulo de relatórios deve ser orientada ao uso de atalhos do teclado. É um exemplo de restrição de usabilidade. O que quer dizer isso? Que quando você estiver desenvolvendo o sistema, ele tem que ter teclas de atalho, né? Para você acessar mais rapidamente os menus do sistema, para você não ter que estar indo lá com o mouse, lá clicando para abrir a opção. Então vamos supor que para imprimir, um exemplo, né? Para imprimir, o sistema tem que permitir o Ctrl P, né? Então é um exemplo de usabilidade. Ao invés do cliente lá, do usuário ir lá no menu arquivo, opção imprimir ou coisa similar, se ele pressionar Ctrl P em qualquer tela do sistema, ele vai aparecer uma opção para imprimir. Então, é um exemplo de restrição de usabilidade. É um requisito não funcional. E o nosso requisito não funcional de número 5 ali, que eu coloquei para vocês, né? Apenas usuários com privilégios de acesso de auditor poderão visualizar históricos de transações de clientes. Tá? Então, é um exemplo de restrição de integridade ou segurança. O que quer dizer isso? Que o teu sistema ele vai ter um cadastro de usuário e com certeza ele vai ter, ou não, né? Mas indica-se que tenha, né? Controle por perfil de usuário, né? Dependendo do usuário, ele vai ter algumas restrições do sistema ou não. Então, por exemplo, ele vai poder acessar algumas telas do sistema e outras telas ele não vai poder acessar. Né? Vamos um exemplo mais claro. Eu tenho lá dois usuários, usuário admin, administrador, e um usuário comum, né? O usuário comum ele vai poder só consultar, listar coisas dentro do sistema ou incluir. Já o usuário administrador ele vai poder, além de consultar e além de listar, ele vai poder excluir informações. Então, de acordo com o perfil de usuário que vai estar logado, ele vai permitir algumas ações no sistema ou não vai permitir determinadas ações no sistema. Então, isso é um exemplo de requisito não funcional, tá, pessoal? Bom, mais um tipo de requisitos, então, são os requisitos suplementares ou complementares, tá? Então, eles informam restrições ou limites que se aplicam ao sistema como um todo, tá? Então, para ficar mais... Esses requisitos a gente pouco vai trabalhar na disciplina, mas eles existem, tá? Então, um exemplo aqui, em todas as telas do sistema devem existir um botão de imprimir e um de ajuda. Então, é um exemplo de requisito complementar, né? E ele vai valer para todo o sistema. Então, qualquer opção que você entre no sistema lá, uma opção lá, uma operação que você vai fazer no sistema, ele vai ter um botão F1 lá para ajuda, um exemplo, né? Então, ele não é nem um requisito funcional, nem um requisito não funcional. Ele é um requisito suplementar ou complementar, tá? Outro detalhe que não são requisitos, mas são muito importantes na engenharia de requisitos, na análise de requisitos, são as regras de negócio, tá? A gente representa por RNE, regras de negócio. Então, eles descrevem como uma dada funcionalidade deve ser realizada. Pessoal, é muito importante isso aqui, tá? Regras de negócio. Vocês vão ouvir muito esse termo regra de negócio quando aqueles alunos que forem trabalhar, tá? Que forem para o mercado de trabalho desenvolver. Então, a gente tem que conhecer, tem que saber as regras de negócio do cliente, tá? Então, o que é uma regra de negócio? Ela descreve como uma funcionalidade vai ser realizada, tá? Então, um exemplo de regra de negócio, então, RNE 01, regra de negócio 01. A média da aprovação na instituição é 6. Isso é uma regra de negócio. O que quer dizer isso? Uma regra de negócio, ela é uma espécie de condicionante para uma funcionalidade do sistema. Exemplo, vocês desenvolveram um sistema de controle de alunos, tá? Um SIGA da vida. Vocês desenvolveram um SIGA lá. Só que esse sistema que vocês desenvolveram, ele pode ser vendido, por exemplo, né, para diferentes empresas, para diferentes escolas, né? E cada escola pode ter suas regras de negócio. Entenderam a diferença entre
requisito e regra de negócio? O requisito de sistema é o sistema calcular a média, tá? Regra de negócio é, ó, na escola X, né, a média para aprovar é 6. Na escola Y, a média é 7. Então, você vai mudar o requisito funcional do teu sistema? Não. Mas o teu sistema ele tem que permitir que ele seja adaptável à regra de negócio da empresa ao qual aquele sistema vai funcionar, vai ser vendido, vai ser entregue, vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, o sistema não pode ser travado, estanque, que ele não permita que essa regra de negócio não possa ser adaptada de acordo com as regras da empresa, né? Então, isso aí é a diferenciação que a gente faz. Mais uma regra de negócio, então. Um professor pode lecionar em uma turma e ser aluno em outra. Tem instituições que isso não é possível, que não se pode. Professor é professor, aluno é aluno. Agora, tem outras instituições que você pode. Por exemplo, ser professor no curso do técnico em informática e ser aluno no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Um exemplo, né? Então, ou que você é professor no curso de técnico em informática e é aluno lá do curso de agronomia, não sei, um exemplo. Então, isso é uma regra de negócio, não quer dizer que vai valer para todas as instituições, mas pode ser que tenha uma diferenciação entre uma instituição e outra. E o sistema de vocês ele tem que permitir ele tem que ser flexível a ponto de permitir que diferentes regras de negócio de diferentes empresas possam ser adaptadas para o sistema de vocês sem mudar o requisito funcional, né, do sistema, certo? Pessoal, então aqui a gente finaliza então essa parte dessa videoaula, tá? Na próxima videoaula, então, a gente vai dar continuidade a esse tópico, tá? De engenharia de requisitos, tá? Então, a gente para por aqui. A gente falou, então, de requisitos, né? Quais são os tipos de requisitos, o que é um requisito. Na próxima aula, a gente dá continuidade, então, pessoal. Um abraço.